Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. Professor Bruno Clemente por aqui. E nós vamos então dar andamento aos nossos estudos de banco de dados para a gente finalizar o que a gente estava trabalhando. Ou seja, nós utilizamos os comandos DDL para criar a estrutura e agora nós vamos utilizar os comandos DML para manipular a estrutura. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar os comandos de insert e select para adicionar dados nessas tabelas que nós criamos e fazer consulta simples utilizando não apenas uma, mas duas tabelas ao mesmo tempo, beleza? Assim como a forma que nós temos para ligar essas duas tabelas através da chave estrangeira que nós criamos juntos, tá bom? Vou compartilhar minha tela, estou continuando exatamente no ponto em que paramos nesse último vídeo, né? E aqui então nós já temos, como a gente já tinha estudado, a tabela endereços, a tabela pessoas e observe que nós já temos aqui, olha, o vínculo de pessoas FK, pessoas foreign key, chave estrangeira, que é justamente o vínculo entre o ID endereço dentro da tabela de pessoas com a chave primária da tabela de endereços. Para isso, então, vamos fazer algumas coisas simples aqui. Vamos fazer uns comandos simples. Primeira coisa que eu gosto de sempre fazer é começar por uma busca na tabela que eu quero mexer, tá bom? Eu vou executar esse comando. Por que eu gosto de fazer isso? Porque ele já me gera aqui embaixo a busca que eu estou fazendo. Tá? Esse aqui já é um comando, não é DDL, esse cara já é um comando DML, tá? Que é um comando de manipulação, então é o comando select. O asterisco, ele simplesmente significa todos. Então eu poderia muito bem aqui falar que eu quero buscar apenas nome e CPF. Então ele traria apenas as colunas nome e CPF. Mas se eu utilizar o asterisco, então ele vai me buscar todas as colunas, tá bom? Observa que são todas as colunas de onde? From pessoas, ou seja, da tabela pessoas, tá bom? Agora, já sabemos que ela está vazia, então vamos adicionar algum registro aqui dentro. Para isso a gente usa o comando insert into, ou seja, inserir em, e nós vamos inserir na tabela pessoas. Aqui dentro nós vamos adicionar quais são os campos que nós estamos inserindo, tá? Ou seja, nós estamos inserindo ID pessoa. E aí, por isso que eu gosto de fazer o primeiro select, ó, porque já fica aqui embaixo a referência, é mais fácil de você ler já os nomes das colunas, nome, CPF, idade. Eu não vou colocar ID endereço nesse primeiro momento, tá? Não sei qual é o ID endereço, inclusive nem criamos esse ID endereço ainda. Então eu só vou adicionar esses 4 valores. E agora nós vamos colocar values, ou seja, valores, e nós vamos colocar quais são mesmo os valores. Vamos adicionar aqui então o seguinte, eu separei inclusive esse código para a gente dar uma agilizada. Pronto. Ou seja, ele vai inserir esse cara nesse campo, nessa coluna, esse cara nessa coluna, este cara nesta coluna e este cara nesta coluna. Beleza? Então é importante que a quantidade e a sequência sejam as mesmas. Também é importante ficar atento para os tipos. Lembrando o seguinte, ID pessoa está aqui, CPF está aqui e idade são inteiros. Então eu estou usando aqui o valor inteiro. Nome é varchar, ou seja, string. Então eu preciso utilizar aspas simples para representar que eu estou passando um varchar. Beleza? Vou selecionar esse cara e mandar executar. Ele vai falar para mim que funcionou, que foi bem sucedido o comando de insert. Uma row foi afetada, uma linha, né, foi afetada. Se eu executar de novo o comando select asterisco, opa, então agora ele já está me mostrando alguma coisa. Ele não está mais simplesmente dizendo que está vazia a coluna, tá bom? Para isso, então, nós vamos adicionar mais 3 comandos, só para adicionar então mais 3 informações aqui dentro. Ele vai executar os 3 comandos e se o que eu fiz está certo, quando a gente executar esse cara de novo, ele me traz 4 resultados, tá? Nós temos aqui então Bruno com o ID pessoa 1, Carla com ID 2, Sérgio com ID 3 e Amanda com ID 4. Cada um com seu valor de CPF, cada um com a sua idade e sem nenhum endereço vinculado. Beleza? Com isso a gente termina de popular então a tabela pessoas com algumas novas pessoas. Vamos então fazer agora o seguinte, vamos adicionar alguns endereços. Tá? Vamos dar um select na tabela de endereço, vocês vão perceber que a tabela está vazia. E agora nós podemos então fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no anterior. Eu vou adicionar 2 endereços
Vou colar o código já para que a gente não perca muito tempo fazendo isso, mas vocês podem dar uma olhada aqui, eu vou ler com vocês aqui em voz alta o que foi feito. Ó. Então nós temos o comando insert into endereços, ou seja, insira dentro da tabela de endereços. Eu vou passar quais são os 4 campos que eu quero alterar. Olha aqui os campos: ID, endereço, tipo, endereço e número. Então aqui 4 campos. E aí agora values, e aí nós vamos colocar entre parênteses o que vai em cada um desses caras. Vamos adicionar o endereço de código 1, que o texto é tipo residencial, endereço é Rua 17, Santa Teresa, Espírito Santo, número 35, tá bom? E aqui nós podemos colocar um segundo insert, os mesmos 4 campos nós vamos adicionar, tá certo? Não vamos mexer nisso aqui. O código será 2, ele é um endereço comercial, IFES Campo Santa Teresa, em Santa Teresa, Espírito Santo, numeração 100, tá bom? E eu vou rodar esses 2 comandos aqui, ó. Mandei rodar os 2 comandos, e agora para testar nós vamos rodar o select de novo, e nós vamos observar que foi então criado, tá bom? Criamos o ID1 residencial Rua 17 Santa Teresa e o ID2 comercial IFES Campus Santa Teresa. Ou seja, nós conseguimos então criar 2 endereços dentro do meu sistema, tá? E eles estão na tabela endereços. Bom, agora que a gente já tem essa informação, nós podemos fazer o quê? Nós podemos adicionar esses endereços dentro dos registros das pessoas. Então vamos fazer aqui nosso select de novo na tabela pessoas. Select asterisco foram pessoas. Estão aqui os meus registros, olha. E nós vamos fazer o uso de um novo comando DML, que é o update, tá? Que é o atualizar. E nós vamos atualizar a tabela pessoas, tá? Set. Estamos definindo um dado. Qual o dado que a gente vai alterar aqui? Nós queremos alterar ID endereço, que é a coluna que nós queremos alterar, tá certo? Nós vamos trocar essa ID endereço para, por exemplo, 1. E aqui vem uma coisa importante que o update vai nos pedir. A condição, que é o where. Então, nós precisamos indicar em quais dos registros dessa tabela nós vamos fazer essa alteração. E aqui nós podemos adicionar um critério. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, que pessoas.id pessoa seja igual a 2. Fazendo isso, ele só vai lá na pessoa de ID 2, ou seja, Carla, e vai trocar o ID endereço dela para 1. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Executa esse comando. Vamos fazer um novo select. Ele falou então que Carla possui o ID endereço 1. Beleza? Eu posso atualizar todos os registros ao mesmo tempo. Eu posso atualizar aí que vocês ficam à vontade para adicionar vários. Outra coisa legal e interessante que a gente pode fazer é usar, ao invés do comando igual, a gente pode usar o comando in. E aí o in nos permite delimitar vários números. Então eu posso colocar, por exemplo, vamos colocar o endereço 2 para Bruno, 1, Sérgio e Amanda. Tá? Então eu posso muito bem fazer esse comando dessa forma. E vamos colocar 2 para essas pessoas, tá? Ele vai rodar esse comando, vamos atualizar. Então observem agora que Bruno, Sérgio e Amanda possuem endereço 2, enquanto Carla possui o endereço 1. Então você pode trocar um por um, ou você pode trocar todo um conjunto de uma vez só. Beleza? E com isso vocês já viram que o select está funcionando. E agora a gente tem esse registro. Agora vamos ser sinceros, não traz utilidade nenhuma a gente saber que o endereço ID é 2. Isso aqui para nós não traz informação nenhuma. Nós precisamos de uma informação mais relevante. Por exemplo, qual que é o endereço do Bruno? Então a gente precisa tirar isso. Então para isso nós começamos a fazer buscas um pouco mais complexas, ou seja, fazendo consulta que misture 2 tabelas. Nós vamos adicionar a tabela de endereços no nosso from, ou seja, eu não estou buscando mais informação de uma, eu estou buscando a informação de várias, mas se eu fizer isso, aparecerão muitos registros. E eles estão repetidos. Por quê? Porque eu não criei aquele laço que a gente falou mais cedo, aquela amarra, aquela restrição. Eu preciso representar aqui. Observem que tem dados repetidos, olha. Eu tenho Bruno aparecendo 2 vezes, Carla aparecendo 2 vezes, Sérgio 2 vezes e Amanda 2 vezes. Por quê? Porque para cada registro de endereço ele duplicou. Mas aqui a gente pode observar o seguinte,
O Bruno tem endereço 2. Então por que tem uma linha do Bruno ligada com o endereço 1? Está vindo incorreta essa informação. Então nós vamos criar essa cola aqui agora. Nós vamos usar o comando where que a gente já estudou lá no nosso update e nós vamos vincular essas duas colunas. Como? Nós vamos vincular pessoas.id endereço tem que ser igual a endereços.id endereço. E agora, ao fazer esse novo comando select, nós temos 4 linhas, que está correto, são 4 pessoas. E nós temos os dados da pessoa e nós temos os dados do seu endereço. Então, observa que agora essas colunas estão batendo. Olha. A Carla, que tinha o endereço 1, está trazendo os dados do endereço 1. O Bruno, que tem o endereço 2, está trazendo os dados do endereço 2. Por fim, não vale a pena a gente trazer esse monte de informação no asterisco, né? Tem informações aqui desnecessárias. Nós podemos filtrar apenas o que a gente quer. Por exemplo, pessoas.nome. Vamos trazer também pessoas.cpf. Vamos trazer pessoas.idade. Opa, falta um i. Vamos trazer também endereços.tipo, endereços.endereço e, por fim, endereços.número, tá bom? E vamos executar esse mesmo código. Ele continua trazendo a mesma informação, mas apenas das colunas que eu solicitei manualmente, tá bom? Então, com isso, vocês conseguem fazer buscas do tipo: qual é o endereço do Bruno? Vocês podem, inclusive, usar novos filtros, olha, usando a cláusula AND. Então, nós podemos filtrar apenas, por exemplo, onde o nome da pessoa, like, que é a forma que nós temos para comparar a string, e aqui nós podemos colocar, por exemplo, RU entre esse percentual. O que isso significa? Isso é uma busca por substring, ou seja, se tiver RU no meio do texto, ele vai pegar. Não vai pegar Carla, porque não tem RU, não vai pegar Sérgio, não vai pegar Amanda, mas você encontra RU dentro de Bruno. Então esse cara tem que aparecer na nossa busca. Vamos ver. Apareceu apenas um registro, que foi o do Bruno. Não precisava ter escrito quebrado, né? Podia muito bem ter colocado assim e funciona também. Quero procurar apenas por Amanda? Funciona também. Agora, se eu colocar a letra A, todo mundo que tem A no nome. Não trouxe Bruno, não trouxe Sérgio, mas trouxe Carla e trouxe Amanda. Um outro critério que a gente poderia utilizar é, ao invés de comparar pelo nome, podemos comparar, por exemplo, por idade. E aí nós podemos falar que a idade da pessoa seja igual a 16. Só vai trazer o registro da Carla. Mas eu poderia fazer diferente. Eu poderia saber, por exemplo, quem é maior do que 18 anos. Então ele vai me trazer Bruno e Amanda, que tem 32 e 25 anos de idade, respectivamente. Tá bom? Ou seja, utilizando essas cláusulas AND e comparando esses campos, nós podemos com facilidade fazer buscas muito mais apropriadas dentro do nosso banco. A gente pode agora fazer busca no campo de endereço, por exemplo, na descrição. Vamos lá. Endereço, like. Eu quero saber quem trabalha no IFES. Então ele trouxe Bruno, Sérgio e Amanda, que são as pessoas que têm o endereço de código 2, mas ele não trouxe a Carla, porque ela tem um endereço residencial, tá bom? Vocês também podem procurar, ao invés de procurar por endereço, procurar pelo tipo. Eu só quero endereços residencial. E aí ele trouxe a Carla sem trazer os outros 3. É esse que é o poder do banco de dados relacional. E é isso que vocês conseguem fazer ligando tabelas e fazendo esses códigos mais complexos para fazer essas buscas. Tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, acho que já ficou de um bom tamanho. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, não deixem de me procurar. Vou voltar aqui para a tela. E qualquer coisa, fiquem à vontade para me procurar no WhatsApp ou para quem não tem essa possibilidade, né? Pode colocar aqui nos comentários do YouTube também que eu respondo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.